Olá pessoas, tudo bom? Feliz ano novo para todo mundo e vamos começando o ano com o canal trazendo para vocês uma das melhores séries que eu assisti nos últimos anos aí e realmente com uma qualidade acima da média. Cobra Kai não só agrada os famosos velho paia, que nem eu, que gosta de coisa antiga, mas também o pessoal novo, tendo uma comunicação muito boa entre tanto o pessoal mais novo quanto o pessoal mais velho. E ele trata muito disso na série. Mas, como eu não gosto de dar spoiler desnecessários, a gente vai dividir esse vídeo em 4 partes. A primeira, que eu vou falar uma visão geral da série, sem spoiler nenhum, falar sobre a primeira temporada, a segunda temporada e a terceira temporada. Assim, você que assistiu até tal temporada pode acompanhar o vídeo até a parte que te interessa, depois sair e depois que você assistir voltar e assistir o resto. Então, sem delongas, vamos lá. Cobra Kai é uma série inspirada e continuação real de Karate Kid. Karate Kid é um filme lançado em 1984, onde um jovem chamado Daniel LaRusso chegava numa nova cidade, acabava conhecendo uma garota, tinha problemas com o ex-namorado da garota, e isso levava ele a tentar treinar karatê com o Cobra Kai. Depois ele percebe que não é a melhor coisa para ele fazer. Ele vai pro Daniel pro outro caminho e encontra o nosso querido Mestre Miyagi, infelizmente já falecido o ator. Nisso ele aprende karatê para se defender e isso vai moldando ele como uma pessoa melhor. E ao longo da história a gente vê ele lutar no torneio, mesmo ferido, conseguir ganhar. Existe um comentário que inclusive é relevado na série, que é sobre o golpe do Daniel San no primeiro filme, que ele acerta a cara do Johnny Lawrence para ganhar. Segundo a regra de lutas de torneio, qualquer golpe acima da cintura é válido. Então, golpes na cara valem desde que o oponente esteja virado para você, porque outra regra é que você não pode atacar um oponente que não esteja em direção a você ou ciente que vocês estão um contra o outro. Isso é uma regra básica de torneios. Existem torneios que têm regras diferentes, tá? Vamos continuando. O filme teve mais 3 sequências, né? No Brasil ficou Karate Kid A Hora da Verdade. Nos Estados Unidos era Karate Kid Parte 2, Parte 3, que era A Hora da Verdade Continua, onde que meio que tem o retorno do vilão do primeiro filme, é quase um remake do primeiro filme. Tem o Parte 3, que eles vão para Okinawa, e esse é um dos melhores filmes que tem. E guardem, esses 3 filmes são bem utilizados na série. E temos The Next Karate Kid, ou Karate Kid 4, que tem a menina, e esse daí, por enquanto, não teve relevância nenhuma na história. Então a gente simplesmente ignora e vamos para a série. A série, no geral, tem uma conversa muito amigável para todo mundo que quer assistir. Ela é bem simples, direta, foge do comum e também muito mais agradável. Ela bota muito o confronto entre a nova geração e a geração mais velha, mostrando como a tecnologia evoluiu e nem todo mundo se adaptou. Também mostrando que as pessoas, dependendo de como elas agem quando são novas ou com ensinamentos ruins, elas podem sofrer por culpa desses ensinamentos ruins. É uma das mensagens da série. Nós temos o filme original mostrando que o Johnny, apesar de tudo, fazia o que o mestre dele mandava. E agora na série a gente vê as consequências disso e vê também que ele sabe disso, que não era aquilo lá que ele queria ser, não era aquilo que ele queria fazer, o que fez com que a série trouxesse muita carga dramática. O Johnny na série é um personagem totalmente complexo e bem desenvolvido. Todos os momentos de cenas, além do humor muito bem adaptado na série, são muito agradáveis de se ver. A gente conhece mais dele, mais do Daniel LaRusso, que a gente não teve tanto tempo assim para entender, mas mais que o Johnny de qualquer forma. E também ele cita vários pontos que a gente ficava com dúvida nas obras anteriores, nos filmes.
Uma das coisas que mais me chamou a atenção é a trilha sonora, que é fantástica em todas as 3 temporadas lançadas até agora. Ele trabalha muito bem com o antigo e o novo, mostrando que dá sim para você conectar o passado com o presente e também não ofender ninguém. Existem vários pontos onde ele toca no fator lacração, direitos isso, direitos aquilo, e nós temos o confronto do Lawrence, que é o antigo com essa realidade atual, e a gente vê um cara que realmente fala o que muita gente quer falar. Que tem gente que pensa assim, mas finge que não. Então, há um tom de não é assim que se deve tratar as coisas, é assim. E é um tom muito mais pé no chão e realista do que a gente está acostumado a ver na maioria das séries. Deixando agora de lado, vamos para a primeira temporada. Então, se você não viu a primeira temporada, sai do vídeo e muito obrigado, deixa o like. Na primeira temporada, Daniel e Johnny têm vários confrontos muito chamativos, né? Temos toda a transição do Johnny de uma pessoa totalmente apática e sem rumo, sem vontade, e nós temos o Miguel, que na minha opinião é a melhor coisa da série, porque ele puxa o Johnny para a realidade e com a ajuda dele o Johnny vai se tornando uma pessoa melhor. Nós vemos também que o Daniel nunca superou, assim como ele nunca superou o que aconteceu no primeiro filme. Os dois têm uma conexão muito maior do que a gente imaginava. E eles sofrem com essa conexão, quando na verdade eles deviam estar se conectando. Então nós vamos tendo a evolução, o filho do Johnny, onde o Johnny mostra que ele, apesar de não ser um pai tão bom, ele quer ser. Então é um cara que se dedica, se esforça. E aí nós temos todo o caminho do Johnny para se tornar uma pessoa melhor. Todo esse caminho da primeira temporada, a vitória, né, no torneio e tudo o carinho que nós temos entre os personagens. O Johnny evolui, uma coisa que a gente não vê em muitas séries. Já essa primeira temporada já deveria ter ganhado algum prêmio, alguma coisa assim, até onde eu sei não ganhou. Mas vamos agora para a segunda temporada. A segunda temporada é um clima muito mais pesado e muito mais tenso, onde há um confronto direto, a volta do Chris depois, lá na primeira temporada, já começa a impactar aqui. Nós temos todo o desenvolvimento do Johnny até ele ser teoricamente passado para trás. E nós temos o Miguel sofrendo um acidente, o filho dele teoricamente fugindo porque não quer ser preso, o Chris roubando os alunos, a filha do Larusso tendo toda aquela outra parte de tensão entre eles, né? Então tem todo um problema no geral que nós temos muita apreciação. Uma das coisas que eu mais gostei foi o filho do Johnny, né? O Ronnie, alguma coisa assim o nome. Ele é tipo assim, se fala, não, ele vai ser igual o Johnny. Ele vai lá e é diferente. Não, ele vai fazer igual o Johnny. Ele vai lá e faz diferente. Ele mostra que ele realmente aprendeu com o Daniel o que era para aprender, ser uma pessoa melhor. Então há essa dedicação do personagem em querer ser melhor. Isso é uma das coisas que mais me agradou, porque sai daquele clichê. Até então aqui os personagens são um pouco genéricos e básicos. O personagem que mais me incomoda até então é o Falcão, porque ele é o cúmulo do genérico, né? E também ele tem uma aura em alguns personagens que personagem genérico, personagem importante. Isso fica muito estranho na obra. E no geral, com as cenas de luta sendo coreografadas não só por dançarinos, mas também por quem luta karatê também ali no meio, né? Lembrando que não é karatê não, tá? É kung fu que eles lutam, não é karatê não, tá? O Mestre Miyagi ensinava kung fu pro Daniel LaRusso lá no original, sempre foi. E o Lawrence no Cobra Kai que aprendia karatê. Ah, como é que você sabe a diferença? O chute da garça que ele dá lá no primeiro filme é um golpe de Kung Fu, não é um golpe de Karatê. Mas o Karatê e o Kung Fu têm basicamente as mesmas raízes
e todos eles vêm de uma mesma linhagem, então não tá errado, né? Isso é um problema? Não, tá? Isso aí é parte técnica, que eles conseguiram resolver esse problema na série, mostrando que o Miyagi-Do é um tipo específico de karatê, né? Então a gente tem um porquê de vários porquês aí que a gente vai tendo ao longo da obra original, que eles vão respondendo aqui. O que é bom, deixa a série muito mais sólida e a narrativa fica muito mais interessante, porque você quer também as respostas de perguntas que você teve lá atrás. E aí eles estão te dando aos poucos. E agora, para finalizar, vamos para a terceira temporada. Se você não assistiu ainda, que já lançou dia 1º de janeiro de 2021, então vá lá assistir, depois você volta. Essa terceira temporada é de longe a melhor temporada. Os 3 primeiros episódios é melhor já que a primeira temporada inteira. E a primeira temporada já é boa. Então aqui nós temos não só o bom, o ótimo. A obra vai pegar vários pontos que os fãs estavam criticando da primeira e da segunda temporada. O Larusso é o culpado dessa situação toda. O Larusso chega e fala: eu sou o culpado dessa situação toda. A filha do Larusso que causou tudo isso, a série leva em conta e ela fala: eu que fiz a culpa. A culpa foi minha. Então ela puxa a culpa para si. O que a gente não tinha visto ser abordado nas 2 temporadas anteriores. Ou seja, a obra está aprendendo com os comentários dos fãs, não deixando passar coisas pequenas. Então ela está muito mais sólida do que nas 2 temporadas anteriores. Nós temos toda a construção do Miguel para voltar a andar. Nós temos toda a construção do Falcão para se tornar um personagem sair do genérico, que era uma coisa que eu estava reclamando antes. Então eles pegaram os pontos fracos da obra e transformaram em fortes. Eles pegaram os caras genéricos que estavam lá em excesso e foram afunilando para tirar fora. E aí a gente deixou só os personagens importantes. Nós temos a conexão final, não só com a aparição da Ellie, que, parabéns, trouxeram não só a atriz original, mas a dubladora original em português dela, o que deixou a obra ainda mais carismática. Você ouvir uma voz e lembrar dela. Não só isso, como também ela pondo um fim na intriga entre os dois. Nós com certeza numa 4ª temporada vamos ver umas putinhas aqui ou ali dos dois. Mas se vocês lembrarem na parte que o Daniel LaRusso está lá em Okinawa, o cara fala: a gente muda, a gente precisa, em vez de um lutar contra o outro, se unir. E é justamente isso que ele faz com o Johnny. Então todo o ensinamento passado durante a obra é fantástico. Eu gostei muito do ponto do seguinte: Daniel LaRusso, lá no 3º filme, salva uma menina do furacão, como aparece na obra. E eles pegarem essa menina para ajudar o LaRusso, mostrando uma coisa que eu tinha ficado incomodado no final da segunda temporada: o bem faz o bem. Porque o Miguel faz o certo, só que paga por isso ainda. E outro ponto pra série, porque a gente tem um personagem, que é um pastor, que tem uma visão muito mais pura do mundo, mesmo já tendo cometendo erros. Sabe como a vida é difícil. E aí ele fala: nem sempre quando você faz o bem, você recebe o bem de volta. Mas fazer o certo que é o importante. Então a obra sabe que acontece algumas coisas que não é o que ela está querendo dizer, mas ela não finge não saber. Ela pega para você, te mostra e fala: isso, é isso aqui que eu quero te mostrar, deixando a obra não só mais bonita, mas também mais gostosa de assistir, dando aquela sensação de qualidade na obra. Muitas obras que a gente teve esses anos aí passados, como Mandalorian, outras aí como Sex Education, entre algumas mais aí, que ou elas eram muito forçadas ou elas eram muito simplistas. Nós temos outras obras que são mais antigas, um pouco melhor. Mandalorian é ruim? Não, é bom. Segunda temporada enorme, né, de qualidade. Então, existe um espaço para você transformar o básico em excepcional. Cobra Kai é o exemplo disso e nós devemos ver mais obras desse nível de qualidade. Só que não se sabe como, porque Cobra Kai foi um acerto tão grande que não se sabe como ela conseguiu acertar tanto. Talvez a paixão de quem está produzindo.
Então a gente espera para a quarta temporada ser tão boa quanto as outras três. E um último comentário, o último episódio, eu juro que eu levantei da cadeira e falei, isso aí, isso que eu queria ver. E é o que a série construiu. Toda vez que a série faz você se emocionar, se animar, levantar da cadeira, ela acertou. Porque ela tá mexendo com você e te mostrando, olha, é isso aqui que eu quero que você entenda. Essa é a minha história. E isso é uma boa obra. Não esqueça de deixar o seu like, curtir e compartilhar o vídeo. A gente se vê na próxima vez. Falou, valeu, até mais. Fui.